Olá, meus amigos, saudações a todos. Estamos iniciando uma nova jornada, um novo ano, novos temas, novas discussões, e eu convido a todos para que possamos elevar nesse instante o nosso pensamento até o nosso Pai Celestial e até o nosso Mestre Jesus. Agradecer por mais essa oportunidade que temos de estar falando sobre o Evangelho do Mestre, aprendendo novas lições, refletindo sobre os nossos velhos hábitos e tentando fazer a nossa transformação moral, fazer a nossa reforma íntima tão necessária. Que a paz do Mestre esteja conosco. Para o dia de hoje me foi passado o tema do livro Caminhos de Volta, o capítulo 8, Queixas de Insegurança. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, que foi transcrito por Francisco Cândido Xavier. A nossa reunião se formava em grande parte de amigos procedentes de outros campos de ideias, apenas simpatizantes, em maioria, da doutrina espírita, e quase todos a se queixarem de insegurança. Muitos apresentavam problemas de desarmonia doméstica, desajustes psicológicos, temores e angústias. Alguns traziam familiares recentemente saídos de sanatórios, e outros se mostravam em profundo desânimo com a perda, por desencarnação, de pessoas amadas. Todos nós nos identificamos com alguma dessas partes, com alguma dessas dificuldades. Todos nós passamos por esses problemas, por dores, por situações que nos causam algum tipo de desequilíbrio emocional. E esses desequilíbrios emocionais também, normalmente, eles já são coisas que nós não trabalhamos dentro da gente. As situações com certeza existem, as dificuldades, as dores, as perdas, elas existem. Mas a forma como nós as encaramos, a maneira como nós como reagimos em relação a elas, é que vai determinando a nossa evolução. E esses acontecimentos, por si só, eles são neutros. A nossa emoção, a nossa maneira de olhar e de reagir a eles é que causa o desequilíbrio, que causa todo o transtorno. Por coincidência, eu estava lendo a Revista Cristã de Espiritismo, eu sou assinante dessa revista e eu recomendo aos espíritas, que assinem, que é muito interessante, tem muitos textos ótimos ali para reflexão. E na Revista Cristã de Espiritismo de julho de 2020, um engenheiro chamado Rogério Migues, ele fez uma analogia muito interessante. Acho que todos vocês devem conhecer a história de Aquiles, o gigante da mitologia grega. E Aquiles, ele foi banhado pela sua mãe no rio Estígis, que era o rio da imortalidade. Ele foi banhado para que ele pudesse se tornar indestrutível, imortal. E na hora que a mãe dele foi banhá-lo nesse rio, ela segurou ele pelo calcanhar. Então ele ficou com uma parte do corpo que não foi invulnerabilizada. E foi justamente na mitologia o ponto onde uma flecha o atingiu e esse gigante acabou sendo derrotado. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. E no nosso caso não é um só, O nosso calcanhar de Aquiles está espalhado por diversos pensamentos, diversos hábitos. Então há uma riqueza muito grande de calcanhares de Aquiles, que nós temos espalhados pelo nosso corpo espiritual completo. Nós sabemos que no processo de evolução nós temos que desenvolver virtudes e lutamos para desenvolver as virtudes, mas nós sabemos também que, mesmo na luta para o desenvolvimento das virtudes, nós, sem querer, esbarramos em vícios. Sem querer, nós acabamos adquirindo vícios. E alguns dos vícios, eles são adquiridos através dos costumes, através da cultura das diversas épocas em que nós vivemos. Então, se nós não refletirmos, se nós não estivermos atentos a nós mesmos, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, sem querer, nós acabamos desenvolvendo coisas que não deveríamos, achando que estamos fazendo coisas boas. O uso dessas virtudes é que vai determinar o nosso caráter. Quanto mais virtudes nós utilizarmos, com certeza o nosso caráter será cada vez mais perfeito, será cada vez mais próximo daquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. Nós sabemos que a matemática é muito importante e que ela participa de todos os processos da nossa vida, e eu faria agora uma analogia, matematicamente falando, que nós
não somos 100% virtuosos. Por mais que nós nos digamos honestos, nós não somos 100% honestos. Nós estamos num nível de 80%, 70%, 90% de honestidade. Porque ainda cometemos sutilmente coisas muito simples, mas que são coisas que são desonestas. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, que eu já cansei de dar em palestras, né, e que também sei que muitos palestrantes usam, porque é uma coisa muito fácil de nós entendermos. Quando nós baixamos um filme na internet, e por maneiras, é um filme que não é de domínio público, isso é um ato desonesto. Quando nós deixamos de pagar um imposto, quando nós pedimos um produto sem nota fiscal e deixamos de pagar o imposto para obter uma vantagem, isso é um ato desonesto. Quando nós sonegamos determinadas informações para não pagarmos, né, o nosso imposto de renda ou para pagarmos um valor menor, isso é desonestidade. Então, todas as vezes que nós nos omitimos em determinadas situações em benefício próprio, isso é desonestidade. Então, assim, nós não somos 100% honestos. Nós temos a honestidade na maioria das situações, e eu diria até que tanto a honestidade como as demais virtudes, elas estão muito vinculadas aos momentos em que as situações são públicas, quando são situações em que as pessoas estão nos vendo. Mas quando as coisas são mais ocultas, quando as coisas não são tão visíveis, né, acabamos fazendo coisas que não são 100% honestas. E da mesma forma que a honestidade, tem diversas outras virtudes também que nós só utilizamos em determinados momentos. Então, muitas pessoas nos julgam bons, mas de repente numa discussão nós falamos coisas que não deveríamos, nós ofendemos e achando que temos o direito, achando que aquilo ali realmente é uma coisa certa, por causa estamos com a razão ou qualquer coisa do gênero. Nós podemos dar um exemplo de virtudes, né? Então, nós poderíamos ter conhecimento, nós poderíamos ter determinação, nós poderíamos ter perseverança. Essas três virtudes, com certeza, quem reuni-las terá uma grande chance de sucesso na maioria das coisas que fizer. Mas elas podem ser também utilizadas para o mal. Então, um bandido, um traficante que tenha muito conhecimento, que seja perseverante e que tenha determinação, ele pode construir uma gangue, uma rede de tráfico, um bando que pode fazer assaltos, né, mirabolosos e que ninguém consiga descobrir. Então, assim, as virtudes, elas vão estar também vinculadas ao uso que nós fazemos de cada uma delas. A cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Né? O homem é livre na semeadura, porém será escravo na colheita. Então, no processo de evolução, sempre desenvolveremos virtudes, aprenderemos, cresceremos. Mas o uso dessas virtudes é que vai determinar exatamente o que nós somos. E evoluir, no sentido moral, significa só utilizar as virtudes para o bem. Evoluir significa que nós vamos policiar os nossos atos de maneira que, como fez Jesus, não há nenhum ato condenável. Em todos os momentos, não importa se nós sejamos prejudicados ou não, nós vamos fazer aquilo que é certo. As virtudes, elas são desenvolvidas através da inteligência. Não desenvolveremos virtude por osmose. Simplesmente ficando parados ao lado de pessoas virtuosas, não conseguiremos desenvolver as nossas virtudes. Eu me lembro que assisti uma palestra da professora, Lúcia Helena Galvão. Ela fala que, eu não me lembro qual dos filósofos, né? São muitos filósofos e eu não sou tão especialista nessa área, embora goste. E ela disse que, assim, um dos alunos, né, disse ao filósofo: por que você não passa essas informações? Por que você não chama os homens da lei? Por que você não chama os políticos, os homens de comando e passa os seus ensinamentos para eles? Porque, com certeza, isso faria com que eles se tornassem melhores, faria com que eles fizessem as coisas certas. Ele disse para o aluno, ele falou: olha, a minha mãe, ela era uma ótima parteira, talvez a melhor parteira da sua época, mas ela não conseguia efetuar um parto em uma mulher que não estivesse grávida. E o aluno
parou e pensou, não entendeu. Ou seja, para aquele que deseja praticar o mal, não adianta você passar os ensinamentos do bem. Da mesma forma que nós falamos agora das virtudes. Se você desenvolver conhecimentos de alta tecnologia para uma pessoa e ela desejar entrar no banco de dados da Receita Federal, no banco de dados do Detran, para poder fazer falcatruas, o conhecimento, a habilidade está lá, mas infelizmente ela não estava grávida. Não tinha como fazer um parto perfeito para quem não estava grávido. Então, se a pessoa não tiver o desejo, a vontade de fazer a transformação para o bem, não haverá possibilidade de um conhecimento bom transformá-la numa pessoa boa. Simplesmente ela vai se utilizar daquele conhecimento para alguma coisa que seja em proveito próprio e muitas vezes em prejuízo de outras pessoas. Tudo isso fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E o desenvolvimento dessas virtudes demandará treinamento. Nada daquilo que nós sabemos simplesmente porque está guardado no nosso cérebro. Não. Muitas coisas nós só saberemos a partir do momento que nós exercitarmos. Na teoria, nós temos conhecimento de todas as virtudes. Agora, na prática, nem todas nós demonstramos. E essas virtudes, elas só se tornarão verdadeiras a partir do momento em que nós agimos da forma como nós apregoamos ou da forma como nós pensamos, que é exatamente aquilo que Jesus fez. Então, Jesus não deixou nada escrito. Ele sempre fez. E as pessoas que estavam ao seu redor observaram as coisas que ele fez e procuraram seguir aquilo que ele fez. E depois transcreveram, os evangelistas, transcreveram a vida de Jesus, que até hoje é utilizada como exemplos para nós. E se nós utilizarmos todos esses conhecimentos, todas essas passagens da vida de Jesus, em todas as situações que nós vivenciamos, com certeza nós conseguiremos evoluir, conseguiremos adquirir todas as virtudes que nós temos necessidade. Por que disso tudo? No texto inicial, então, Chico fala das pessoas que estavam lá reclamando de todos os problemas e as dificuldades que são comuns ao ser humano. E a falta das virtudes é que demonstra onde estão os nossos calcanhares de Aquiles e que fazem com que nós próprios não saibamos enfrentar, não saibamos encarar as dificuldades e faz com que aqueles que estão próximos de nós, sejam encarnados ou desencarnados, se utilizem, se afinizem com essas fraquezas, com esses calcanhares de Aquiles que nós temos, e se aproveitem dessas oportunidades para nos atacar ou para nos ajudar, vamos dizer assim, a afundar um pouco mais. Então, nós com certeza, quando nós iniciamos um trabalho e fazemos um trabalho em benefício do próximo, se você se mobilizar para angariar alimentos para pessoas que estão em dificuldade, ajudar uma família que está passando por um problema, buscando um emprego para o pai da família, para a mãe da família, para ajudar um amigo que ele está em vistas de perder o emprego dele, e você de alguma forma auxiliá-lo, trazendo um novo conhecimento, ensinando um novo ofício para que ele possa buscar o seu sustento. Então, todas essas pequenas atitudes que nós fazemos, elas trazem para junto de nós pessoas e irmãos já libertos do corpo que se afinizam com essa nossa atitude. E essa atitude vai desenvolvendo em nós virtudes de bondade, virtudes de tolerância, de paciência. Mas, ao mesmo tempo, quando nós passamos por uma dor, por um sofrimento, por uma dificuldade, quando nos martirizamos por essas dificuldades, quando nos julgamos esquecidos por Deus, quando nos julgamos sorteados somente para as coisas ruins, que não nos acontece nada de bom, que empilhamos 2 tijolos e vem alguém e derruba tudo aquilo que nós fizemos. Então, no momento em que nós temos uma atitude negativa, um pensamento negativo como esse, os irmãozinhos que têm o mesmo tipo de pensamento e as pessoas encarnadas também que têm o mesmo tipo de pensamento se juntam a nós. Então, fazemos um grupo de infelizes. E quando nós temos inimigos já libertos do corpo e que estão o tempo todo ali nos
nos vigiando, vendo as nossas fraquezas, porque eles querem a justiça em relação ao mal que fizemos a eles no passado e que estão em busca de uma forma, já que Deus demora muito para praticar a justiça dele, eles querem acelerar essa justiça. E sabemos que isso é apenas vingança, não é? Então, esses irmãozinhos vão se aproveitar das nossas fraquezas nesses momentos de dificuldade e eles vão alimentar o nosso ponto que for o ponto fraco. Se a sua fraqueza for o vício, né, a bebida ou a droga, eles vão alimentar a ideia sua de que você pode fugir dos problemas através desses vícios. Quando você não tenha nenhum tipo de vícios desses, né, desses vícios orgânicos, vamos dizer assim, mas quando nós temos os vícios morais, a impaciência, a intolerância, a violência. Então eles se aproximarão de nós e alimentarão essas ideias, vão alimentar o nosso orgulho, para que a gente possa revidar, para que a gente possa reagir de maneira enérgica, porque não é um absurdo aquilo que a pessoa está fazendo, é um absurdo acontecer aquilo com a gente. Então, os nossos calcanhares de Aquiles, eles conseguem descobrir facilmente, e eles vão testando. Às vezes não se utilizam diretamente de nós, mas se utilizam de pessoas que estão próximas a nós e que podem nos provocar essas situações. Então, uma desavença entre marido e esposa, uma desavença entre pais e filhos, uma desavença entre chefes e funcionários. Então, sempre haverá uma oportunidade para que esses irmãos nos cutuquem, vamos dizer assim. E nós, infelizmente, acabamos cedendo, porque estamos muitas vezes mais preocupados em ter razão do que em ser felizes, né? Como diz a historinha lá que já citaram em diversas palestras. E nessa busca de sempre estar com a razão, ao invés de fazer o que é justo, ao invés de fazer o que é certo, acabamos atraindo a infelicidade para a nossa vida, acabamos atraindo o desequilíbrio e tantas outras coisas que não nos fazem bem. Estamos numa época de renovação. Toda virada de ano, toda vez, né, que chegamos no fim de uma etapa e iniciamos uma nova etapa, nós estamos cheios de planos, estamos cheios de ideias, já começamos a pensar no regime, no curso, na promoção, na troca do carro, a compra de uma casa maior, de um sítio, desenvolvimento de virtudes, sermos diferentes. E a gente realmente, assim, isso é uma coisa muito bacana. Só que, segundo o Mário Sérgio Cortella, eu assisti há algum tempo atrás uma palestra dele na internet, e lógico, não é dele isso, mas ele foi muito feliz na colocação. Existe a esperança do verbo esperar e existe a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperar, ela seria aquele que se senta e aguarda que as coisas vão mudar. E existe a esperança do verbo esperançar, que é daquele que não se senta. Ele tem certeza que as coisas realmente vão mudar e ele começa a se movimentar para que de alguma forma as coisas mudem. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa que me veio à mente, eu espero que seja ilustrativa, me perdoem se não for ilustrativa para isso. Imaginem duas pessoas que estão no meio do mar e naufragaram, né? E olham para todos os lados e não veem nada, não veem salvação. Uma tem a certeza absoluta de que de alguma forma será salva e continua ali, boiando, economizando energias para que a salvação venha. E a outra também tem a certeza da salvação e acredita que se for nadando em alguma direção, de repente pode enxergar ao longe terra, pode cruzar com um navio, um avião pode estar passando em baixa altitude à procura deles e pode enxergá-lo. Mas, dentre as duas, qual você preferia ser? Aquela que está buscando uma salvação, né? Nadando aos poucos ali para achar uma outra direção, ou aquele que está parado? Então, entre a esperança de ficar aguardando e a esperança de saber que vai acontecer alguma coisa e continuar se movendo, é melhor a segunda. Até porque ela nos facilita o enfrentamento do dia a dia. Porque se nós simplesmente ficamos parados, nós ficamos remoendo as ideias que estão na nossa mente. Enquanto que quando nós reagimos, quando nós nos movimentamos, nós vamos mudando o nosso padrão mental.
nós vamos fazendo com que outras ideias, com que outros pensamentos cheguem até nós. E não damos a possibilidade para que os oportunistas, aqueles que estão ou por afinidade de sentimento ou por vingança do passado, nos observando, nós não damos a oportunidade para que eles se aproveitem do nosso dia a dia e falem assim: olha, tá vendo? Já se passou um dia e não aconteceu o que você estava esperando. Olha, já se passaram 2 dias e não aconteceu o que você estava esperando. E aí a nossa reação, a nossa busca de tentar sair da dificuldade, com certeza nos trará muito mais frutos e fará com que seja mais rápido também. Nós não vivemos sempre buscando formas de passar o tempo, de matar o tempo, como nós dizemos, não é? Achar alguma coisa para matar o tempo. Então, podemos utilizar também as atitudes nobres, né? A execução de planos para que possamos passar pelas dificuldades como uma forma de matar o tempo, mas matar o tempo de uma forma útil. E esse novo ano, essa nova oportunidade que surge, realmente nós temos diversas ideias, mas dentre essas ideias, quais delas que se tornam um plano verdadeiro? Quem se lembra daquele filme, né, sobre a vida de Chico Xavier, no comecinho, quando ele teve o seu encontro com o Emmanuel, que ele pediu, né, ele disse qual seria o plano de ação para eles, né? Emmanuel disse para ele que teria que ser baseado em 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Se vocês observarem, qual é a habilidade, qual o conhecimento, quais as coisas boas que vocês adquiriram na vida de vocês que não demandou disciplina? O aluno que não tem disciplina na escola não adquire o conhecimento. Ele pode até passar de ano, ele pode até conseguir o diploma, mas ele não adquire o conhecimento. No dia em que tem que fazer um teste, no dia que tem que concorrer a uma vaga para a profissão que você escolheu, aquele que simplesmente conseguiu tirar o diploma, talvez ele não se saia bem na entrevista, talvez ele não saia bem no teste. Enquanto que aquele que buscou o conhecimento, e um detalhe, às vezes, quando nós queremos só o diploma, se nós colarmos as respostas de um bom aluno, nós poderemos ter ótimas notas. E de repente aquele que se esforçou, que estudou, que lutou sozinho para conseguir tudo, passar de ano, vamos dizer assim, e conseguir o diploma, ele pode ter notas menores, notas inferiores. Mas por outro lado, mesmo as notas sendo inferiores, ele adquiriu o conhecimento. Então, se os dois forem participar de um teste, aquele que se esforçou, com certeza ele vai ter mais conhecimento para poder se sair bem no teste do que aquele que simplesmente obteve a maior nota copiando, colando da prova do colega. Então, nós precisamos dessa disciplina. Nós precisamos ver, de todos os planos que nós estabelecemos para esse novo ano, para essa nova etapa, qual é o plano real de ação que nós estamos montando. Se nós queremos desenvolver novas habilidades, o que nós pretendemos ler? O que nós pretendemos estudar? O que nós pretendemos assistir para que a gente possa desenvolver essas habilidades? Se nós queremos ser diferentes nas nossas virtudes, de que maneira nós vamos podar dentro de nós, de que maneira nós vamos identificar dentro de nós os nossos calcanhares de Aquiles para não permitir que eles se tornem fraquezas nossas no futuro? Se nós simplesmente acreditarmos que pau que nasce torto morre torto, dificilmente nós vamos aprender a enfrentar as dificuldades da maneira correta. Precisamos sim olhar para trás, ver os erros que nós cometemos e a gente procurar não cometer os mesmos erros no futuro. Não foi isso que Jesus disse para cada um que ele curava? Vá e não peques mais, ou seja, não cometa os mesmos erros. E é interessante que nós montamos pequenos negócios, empresas, e nós nos esforçamos na nossa empresa para não cometer os mesmos erros, porque nós queremos mais clientes, porque nós queremos colocar um produto melhor no mercado. Mas nem sempre nós temos a mesma atenção, eu diria, não que nós não damos atenção nenhuma a esses defeitos que nós temos, mas nós não encaramos com a mesma firmeza com que nós encaramos um defeito no nosso produto, no nosso serviço, onde nós queremos mais clientes. Então, nós precisaríamos ter uma visão mais crítica em relação a essas nossas falhas, para que nós pudéssemos ir nos libertando dela. Somente a inteligência, somente a intelectualidade vai nos permitir nos tornarmos pessoas melhores.
Não surgirá nada por osmose ou por acaso. Nós sabemos que temos direito ao lazer, e ele é importante para nós, mas nós precisamos observar também o que é esse nosso lazer. Se nós pretendemos desenvolver novas virtudes, se nós pretendemos nos tornar pessoas melhores, será que se nós assistimos tantos filmes com conteúdo inútil, se nós assistimos tantas novelas ou tantos jogos de futebol ou qualquer outro esporte, e utilizarmos todo o nosso tempo livre, né, somente para essas coisas, né, para esse lazer excessivo, será que nós vamos desenvolver aquilo que nós precisamos? Então, nós precisamos refletir, precisamos dessa disciplina de ver, já que eu estou com um plano para o próximo ano, quais são as atitudes que eu pretendo ter, quais são as leituras que eu pretendo adquirir para poder atingir esse plano, para que eu possa, de alguma forma, chegar realmente ao final do ano e ter certeza que eu consegui atingir aquilo que eu precisava. E só há uma forma de você observar se você realmente está melhorando ou não. Cada vez que surgir uma dificuldade, cada vez que surgir um problema, a maneira como você encarar, a maneira como você reagir perante aquele problema, pode demonstrar para você se você realmente já adquiriu o conhecimento ou não. Eu vou dar um exemplo dentro do Espiritismo, né, que é isso que nós todos estamos estudando, estamos lutando para aprender, estamos utilizando como ferramenta de transformação moral para nós. Eu passei recentemente, né, faz um ano e pouco, pelo falecimento do meu pai. E eu me lembro, né, que nunca me passou isso pela cabeça. Né? A gente sabe que um dia vai acontecer, mas nunca me passou isso pela cabeça. Né? Qual seria a reação? E aí, no dia que eu tive a notícia, que foi uma notícia assim repentina, embora meu pai estivesse hospitalizado, mas ele tinha feito uma cirurgia e aparentemente ele ia superar aquilo. A minha irmã tinha visitado ele, tinha um vídeo dele alegre, conversando e tudo mais, né? E o Espiritismo tem explicações para isso também, não vem ao caso agora, mas o desencarne do meu pai em si, todos aqueles conhecimentos, tudo aquilo que eu aprendi dentro do Espiritismo, me ajudou muito a enfrentar, a pular por essa dificuldade. A certeza de que a morte não é o fim, a certeza de que o meu pai, com 78 anos, pesando 120 quilos, com uma série de limitações físicas que não permitiam mais que ele pudesse ter uma vida normal, se movimentar com facilidade, ser produtivo em alguma coisa, porque ele tinha muito conhecimento. Então, me fez agradecer a Deus por meu pai ter se libertado daquele corpo limitado, daquele corpo debilitado, doente, e que com certeza só traria mais sofrimento para ele no futuro. Nas minhas preces, nunca fiz uma oração pedindo a Deus que ele partisse, mas em cada oração eu pedia a Deus: Senhor, faça para meu pai aquilo que for da tua vontade, aquilo que for melhor para ele, e que nós aqui possamos cumprir aquilo que for da tua vontade. E eu achei que aquilo que ele fez foi o melhor, porque era muito. Eu procurei pensar, se eu estivesse no lugar dele, será que eu gostaria de continuar prisioneiro mais tempo aqui na Terra ainda? Como diz o Evangelho, né? Quando nós dizemos assim, morreu o homem bom e ficou aquele outro ruim, aquele que só faz perversidade. Mas aquele que faz a perversidade, aquele que é ruim, ele precisa ainda ficar mais tempo. Ele tem que ter uma chance maior de se libertar dos seus vícios, dos seus maus hábitos. Agora, aquele que já cumpriu, aquele que trabalhou, aquele que já fez a maior parte daquilo que estava planejado para a sua encarnação, é interessante que ele se liberte, para que ele possa agora planejar novamente, se preparar novamente para novas oportunidades, novos aprendizados. Emmanuel, na continuidade do texto que eu li sobre as queixas de insegurança do Chico Xavier, ele dá em seguida, então, um texto que ele chama de dispositivos de segurança. Eu vou ler o texto, né, porque eu acho que é a melhor maneira de nós finalizarmos esse nosso tema. Procuras segurança e paz.
Preservando, porém, o próprio equilíbrio, não deixes de auxiliar-te, proporcionando aos outros auxílio que podes doar de ti mesmo. Nunca te admitas em tamanho cansaço que não possas trabalhar, um tanto mais, em benefício daqueles que te compartilham a vida. Irradia compreensão e serenidade, nobres palavras e notícias edificantes. Onde te sintas com o direito de reclamar, ao invés disso, busca extinguir os obstáculos existentes para que os problemas e conflitos se façam diminuídos e superados. Nas áreas de atrito nas quais te envolvas, quanto se te faça possível, transfigura-te na escora da harmonização, imunizando a ti mesmo e aos demais contra discórdia e ressentimento. Coloca a vida e alegria nas menores manifestações, seja num simples sorriso ou num aperto de mão. Cultiva o hábito de servir sempre, fazendo o melhor na faixa de experiência em que te vejas. E mesmo que a desencarnação de um ente amado te assombre o mundo íntimo, quanto puderes, converte a saudade em oração de esperança, porque a dor não apenas te desgasta o coração, mas espanca igualmente a criatura querida, conduzida a outras dimensões. A aflição habitualmente se define por excesso de carga inútil nos mecanismos de nossas resistências, determinando o curto-circuito em nossas melhores forças. O equilíbrio geral é a soma do esforço conjugado de quantos lhe desfrutam as vantagens e os benefícios. Doemos a cooperação que os outros esperam de nós, na garantia do sistema de segurança e paz, em que se nos levantam os alicerces da felicidade comum, e guardemos a certeza de que a nossa omissão será sempre um ponto de ruptura em nós mesmos, agravando as nossas próprias inquietações. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nesse novo ano que se inicia, que possamos fazer o nosso planejamento, que possamos nos preparar e que possamos enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, com a certeza de que cada uma delas é um pequeno exercício que Deus está nos passando para que nós possamos melhorar. E elevemos novamente o pensamento no nosso Pai Celestial. Agradeçamos por essa primeira etapa que tivemos no ano que se findou e peçamos a Ele a sua presença, o seu amparo e a sua luz no nosso dia a dia para que estejamos atentos a todas as oportunidades da prática da caridade, a todas as oportunidades do desenvolvimento das virtudes que nós necessitamos e a todas as oportunidades de nos libertar dos vícios que nós alimentamos há tantos milênios na nossa consciência, nos nossos hábitos. Que a luz do Mestre Jesus se faça presente em todas as nossas atitudes, em todos os nossos relacionamentos. Que assim seja, e um ótimo 2021 para todos. Fiquem com Deus.